Olá, sejam todos muito bem-vindos à Academia da Alma, um projeto realizado pelo Programa de Mentoria da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, em parceria com a Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Esperamos que os conteúdos aqui compartilhados sejam bênção na sua vida, na sua família e no seu ministério. Façam bom proveito e que Deus os abençoe. Queridos colegas pastores, eu sou o pastor Juarez Mendes de Freitas, de Vitória, no Espírito Santo. Eu agradeço a Deus a oportunidade de participar desse projeto Academia da Alma. O meu assunto que eu quero compartilhar com vocês, e faço isso com muito temor e tremor diante de Deus, é a vida espiritual do líder. A vida espiritual do líder. E dentro deste assunto, de maneira mais particular, eu quero falar sobre desenvolvendo a intimidade com Deus. Desenvolvendo a intimidade com Deus. Eu creio que todos nós estamos conscientes de que, definitivamente, intimidade não é uma das características que predominam nessa época. Acontece exatamente o contrário. Esse é um tempo em que há muita superficialidade nos relacionamentos. Richard Foster, no livrinho dele, Celebração da Disciplina, ele escreveu que a superficialidade é a maldição desse tempo presente. E quando eu olho para a parábola que Jesus contou em Lucas capítulo 6 e referências, eu acho que você concorda comigo que quando Jesus fala sobre, ou usa aquela história dos dois construtores, ele está fazendo uma denúncia muito severa a respeito da superficialidade da religião judaica. Porque, conforme a parábola, o construtor competente, de acordo com Lucas capítulo 6, verso 48, este construtor sábio, ele cavou fundo para fazer a sua obra. Enquanto que o outro, o insensato, aqui de acordo com o texto, o tolo, ele se contentou com a superfície arenosa e por isso a sua casa foi levada quando veio a tempestade. Toda superficialidade, nós sabemos disso, ela é movediça, ela não dá segurança. Eu estava lendo algum tempo atrás uma afirmação de Zygmunt Bauman, um polonês que faleceu em 2017. Ele trabalha o conceito de modernidade líquida. E ele escreve o seguinte: os fluidos se movem facilmente, escorregam, eles vazam. Por isso, instituições, ideias e relações transformam-se de modo muito rápido e imprevisível. Eu creio que, seguindo esta linha de Bauman sobre a modernidade líquida, a gente poderia falar também sobre uma espécie de espiritualidade líquida que a gente encontra nesse tempo presente. Essa síndrome de superficialidade, ela alcança os relacionamentos de modo geral, tanto os relacionamentos entre as pessoas como o relacionamento destas para com Deus. Quando a gente olha as Escrituras, a gente olha a palavra de Deus, a gente encontra muitos exemplos de pessoas que foram íntimas de Deus. E, claro, não estou falando aqui sobre alguma coisa que você não conheça. Sei que você conhece isso. Por exemplo,
Enoque, o texto de Gênesis 5:24, diz que Enoque viveu ou ele andou sempre com Deus. Sabemos que a vida de Enoque foi de 365 anos. A gente olha para Noé, o texto do Gênesis capítulo 6, no verso 10, diz que Noé vivia em comunhão com Deus. Esse era o seu estilo de vida. E o que dizer de Abraão, que é chamado de o amigo de Deus, e o próprio Deus o chama de meu amigo. Os textos de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 7, Isaías, capítulo 41, verso 8, e Tiago 2, 23, nos dão essa informação da amizade que havia entre Abraão e o próprio Deus. A história de Jacó também é bem interessante. Quando Jacó está empreendendo aquela viagem, fugindo da ira do seu irmão, e ele tem aquela visão no capítulo 32 de Gênesis, e ele vai dizer o seguinte: eu vi Deus face a face. Eu vi Deus face a face. A respeito de Moisés, o texto vai dizer que nunca se viu em Israel um profeta com quem o Senhor falava face a face. O Senhor falava com Moisés como se conversa com um amigo. Êxodo capítulo 33, verso 11, Deuteronômio capítulo 34, versículo 10. O pastor tailandês, o pastor da Indonésia, Ed Leo, ele tem um livrinho com o título de 49 dias de encontro com o Pai. No seu livro, ele escreve o seguinte: a essência da adoração é encontrar Deus diariamente e permanecer na sua presença num relacionamento de intimidade. E o pastor Ed Leo, ele sugere 3 estágios da nossa intimidade. 3 estágios. Ele diz que nós podemos ter uma intimidade que ele chama de reativa, ou seja, nós nos aproximamos de Deus quando estamos sendo ameaçados por alguma dificuldade, por algum problema, ou seja, a nossa busca da presença de Deus, de estar diante dele, é uma reação às circunstâncias que nós estejamos ou que nós estamos enfrentando. O segundo nível que Ed Leo apresenta a respeito da intimidade com o Pai, ele chama de intimidade ativa. Então ele escreve o seguinte: aqui existe um propósito, já há uma busca, uma procura que não é provocada pela crise, mas ainda não é uma entrega completa, ainda não é algo tão natural, espontâneo. Na verdade, ele diz que o terceiro nível é a intimidade, esta sim, espontânea. Ele chama de intimidade automática. É quando a nossa caminhada com Deus, a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus se torna o próprio estilo de vida para nós. Ou seja, a nossa procura, a nossa busca por Deus é porque simplesmente nós não conseguimos, nós não podemos ficar longe dele. Nós precisamos estar próximo dele. Isso como algo natural para nós no dia a dia. Quando eu olho para esses 3 níveis de intimidade com Deus que Ed Leo apresenta, eu associo isso ao que nós lemos em 1 João capítulo 2, versos 12 a 14, quando o apóstolo João apresenta 3 estágios da maturidade cristã. Ele escreve aos filhinhos, ele escreve aos jovens e ele escreve aos pais. Nós poderíamos associar, então, a busca, a intimidade reativa aos filhinhos, a ativa aos jovens e essa intimidade, que é um estilo de vida, àqueles que já são pais, ou seja, já são adultos espiritualmente. Os autores daquele texto muito conhecido,
texto Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, eles têm essa frase: Deus procura um relacionamento de amor. E aí ele apresenta 3 características que esse relacionamento de amor deve revelar. Ele deve ser contínuo, ou seja, não esporádico, não segmentado. Ele deve ser autêntico e ele deve ser também pessoal. É uma relação pessoal. Eugene Peterson, ele escrevendo aquele livro, Pastores Segundo o Coração de Deus, ele tem essas expressões. No século XX, o modelo visto como ideal para o pastor tem sido o de um homem de ação, um administrador competente. O pastor que ora e que leva o povo à adoração consegue, no máximo, o bocejo da sua congregação. Essa é uma palavra forte, eu creio, não é? Nós fomos criados para a comunhão com Deus, para o relacionamento íntimo. Nós todos sabemos disso e sabemos que esse relacionamento foi quebrado no Éden pela desobediência dos nossos primeiros pais, mas sabemos também que esse relacionamento de intimidade com Deus foi restaurado no Calvário. O apóstolo Paulo, escrevendo Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, ele apresenta em poucos versículos um resumo dessa história. Ele fala primeiro sobre o lado triste. Ele diz que nós estávamos separados de Deus, distantes de Deus. E logo a seguir ele vai dizer que nós fomos reaproximados de Deus através de Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, o texto que começa no versículo de número 11. O que significa ou como é possível que nós, seres humanos, tenhamos um relacionamento íntimo com Deus? Em primeiro lugar, devemos lembrar que Deus é um ser espiritual. Em João capítulo 4, verso 24, Jesus diz: Deus é espírito. Também o homem é um ser espiritual. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, diz que nós somos corpo, alma e espírito. Também a Bíblia nos mostra claramente que o Espírito de Deus e o Espírito do homem interagem numa comunhão que ultrapassa toda a compreensão humana. É algo tão extraordinário que a linguagem humana não tem como descrever em sua plenitude. Romanos 8,16, o texto vai dizer que o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Intimidade é fruto do nosso conhecimento de Deus. O conhecimento, ele é fruto de relacionamento. Então, precisamos lembrar isto. Para ter intimidade com Deus, nós precisamos nos relacionar adequadamente com Ele. Desse relacionamento surge o conhecimento, vamos conhecê-lo melhor. E ao conhecê-lo melhor, nós podemos ter intimidade com Ele. É um processo bastante natural. Uma afirmação que quero fazer aqui a respeito deste assunto é que intimidade é a nossa maior necessidade. Intimidade é a nossa maior necessidade. O pastor David Cornfield, ele escreveu assim, no seu livro Líder que Brilha: intimidade com Deus não é apenas a nossa primeira prioridade, é também a nossa principal necessidade. Charles Swindoll, ele acrescenta algo dentro dessa ideia que eu acho bem especial. Ele escreve assim: todos aqueles que Deus usa grandemente são primeiro ocultos no segredo da sua presença. Swindoll escreve isso no livro José, da série Heróis da Fé,
com vários livros já publicados no Brasil. Gosto do que escreve John Stott no Perfil do Pregador, livrinho de John Stott. Ele diz o seguinte lá: não há necessidade mais urgente para um pregador do que conhecer a Deus. Aliás, eu li sobre o Peter Marshall, que foi um pastor presbiteriano que atuou em Nova York, muito conhecido como pregador e também como escritor. Então, alguém que ouvia as pregações, um jovem que ouvia as pregações de Marshall, fez a seguinte declaração a respeito dele: dá para ver que ele conhece a Deus e por isso ele me ajuda a conhecer a Deus melhor. Esse é um depoimento muito especial, não é, a respeito de um homem de Deus. Em Levítico, capítulo 6, verso 12, Levítico, capítulo 6, verso 12, nós temos aquela informação de que todos os dias o sacerdote tinha a tarefa de tirar as cinzas do altar, colocar a lenha para que o fogo continuasse aceso, para que o fogo do altar não se apagasse. Dentro dessa ideia, o Francis Chan, no seu livro Louco Amor, é um autor americano, já também tem se tornado conhecido entre nós, ele escreveu assim: todos nós lidamos com o risco de perder a intimidade, a vibração que é característica do primeiro amor. Andar com Deus pode virar um costume, uma rotina, um fardo. O relacionamento dessa maneira se torna distante e frio. Por isso nós precisamos reacender a chama. E no outro livro dele, o Francis Chan, O Deus Esquecido, é o título dele, desse outro livro que estou mencionando, ele escreve assim: há igrejas que se perderam, elas se renderam a um mero ativismo, aquilo que ele chama de uma espetacularização do culto. E para ele, no fundo, isso não passa de um mero ajuntamento onde as pessoas cuja aparência esfuziante oculta a ausência de alguém que não está sendo convidado para a festa. E ele diz que esse alguém que muitas vezes não está sendo convidado para a festa da igreja é o Espírito Santo. E a gente tem que reconhecer que muitas vezes isso tem acontecido, de fato. Não apenas em relação à igreja, mas em relação a tantos de nós. Intimidade é a nossa mais urgente necessidade. Intimidade com Deus. Em segundo lugar, intimidade precisa ser desejada, ela precisa ser procurada. Salmo 42, Isaías 55 e João 7 têm algo em comum que você já deve ter percebido. A minha alma tem sede de Deus. Salmo 42. Venham todos que têm sede. Isaías 55. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7, 39, palavras do Senhor Jesus Cristo. Esses textos, eles envolvem ação. A partir de sede, ou seja, uma necessidade, buscar a fonte, acorrer à fonte e saciar-se e beber. Aliás, em João 7,39, o que Jesus está dizendo, de fato, é: continue vindo. Água é uma necessidade fundamental, básica para nós. Não conseguimos viver sem água, sem beber água. E essa é a ideia que aparece aqui. Nós precisamos desejar ou buscar a intimidade com Deus, assim como nós buscamos a água quando estamos com sede. Mas para isso
É claro que nós precisamos ter sede. Pastor Russell Shedd, de memória tão saudável para todos nós, saudosa memória do pastor Russell Shedd, ele disse que o cristão ele é dipsomaníaco, ou seja, ele está sempre com sede. Esse é um desafio enorme para a geração atual de cristãos, para a geração pós-moderna. Richard Foster, que já mencionei em Celebração da Disciplina, ele se pronuncia assim: na sociedade contemporânea, o nosso adversário se especializa em 3 coisas. Presta atenção nisso. Ele diz: o nosso adversário se especializa em ruído, em pressa e em multidões. Vou repetir: ruído, pressa e multidões. E Foster complementa dizendo: ele quer nos manter ocupados com grandeza e quantidade. A revista Época e Negócios, de fevereiro de 2012, ela fala sobre a superficialidade como uma síndrome dessa época que vivemos, e o escritor ali ele vai dizer que essa superficialidade que caracteriza a vida moderna, ela é causada pela pressão que todos sofrem para fazer e acontecer. Lembra-se de Atos capítulo 6, quando surgiu aquela dificuldade com relação a apoio, ajuda às viúvas dos helenistas, os cristãos helenistas? O que foi que os discípulos apóstolos fizeram? Eles tomaram providências para que alguns homens cuidassem da situação. E lá então a gente tem essa frase que é lapidar: nós nos dedicaremos à oração e à palavra. Que desafio! Nós nos dedicaremos à oração e à palavra. David Cornfield, ele alista alguns empecilhos para a intimidade com Deus que eu quero mencionar. Ele fala sobre a tirania do urgente. Sabe aquela situação em que você chega no final do dia, a sua lista de atividades é maior do que quando você começou o dia? Segundo empecilho para a intimidade com Deus que o Cornfield apresenta é a superficialidade nos relacionamentos em geral. O que ele vai dizer é que a vida tem se tornado para muitas pessoas isolada, solitária. E as pessoas têm uma preocupação muito grande em se proteger, proteger a sua intimidade. Elas não querem expressar a sua intimidade, e por isso os relacionamentos que ela cultiva, que ela mantém, são superficiais. Terceiro empecilho para a intimidade com Deus que Cornfield apresenta é a compulsão por resultados. Ele fala que muitas vezes nós não sabemos discernir entre chamado e ativismo. E para Cornfield, o chamado tem a sua raiz em Deus, enquanto o ativismo tem a sua raiz nas expectativas que as pessoas colocam sobre nós. Em terceiro lugar, quero indicar ou sugerir alguns caminhos para a gente alcançar ou para a gente manter a intimidade com Deus. Todos nós sabemos que essa é uma jornada que tem altos e baixos, ela tem avanços e recuos. Mas sabemos também que Deus já tem providenciado os recursos necessários para que mantenhamos uma vida de intimidade com Ele. Cito novamente o pastor Eugene Peterson, e ele, naquele mesmo livro, Pastores Segundo o Coração de Deus, ele fala sobre 3 recursos que são tanto básicos quanto críticos para dar forma, para determinar todas as outras nossas ações, todas as outras nossas atividades. E ele alista a oração, a leitura bíblica e a orientação do Espírito Santo. São silenciosas, diz ele, não chamam atenção
e por isso frequentemente essas 3 disciplinas espirituais são negligenciadas. O texto do curso Conhecendo Deus Fazendo a Sua Vontade tem esta frase: Deus fala pelo Espírito Santo, usando a Bíblia, usando a oração e usando circunstâncias para revelar a si mesmo o seu modo de agir e também os seus propósitos. Falando sobre oração, o Richard Foster vai dizer que oração é a avenida principal que Deus usa para nos transformar, a nossa vida. Através da oração, nós aprendemos a ver as coisas da perspectiva de Deus. Pela oração, Deus muda as circunstâncias, ou então, Ele muda a nossa maneira de ver, a nossa maneira de interpretar as circunstâncias. A oração, ela requer algumas atitudes que são fundamentais se nós queremos que a nossa oração de fato tenha o resultado, tenha o valor que nós de fato entendemos é possível que tenha. Primeiramente, a nossa oração deve ser transparente. Eu gosto da frase que diz: Deus não ouve as nossas orações, Ele escuta o nosso coração. Ou seja, o que está no coração é mais importante do que aquilo que procede dos nossos lábios. Salmo 108 diz assim: preparado está o meu coração, ó Deus. Isaías 29:13 é uma das vezes em que aparece a denúncia feita contra o povo de Israel naquela época, e aqui diz: esse povo honra-me ou me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus dá repercussão a esta palavra em Mateus capítulo 15, verso 8. Uma outra característica da nossa oração é coerência. A nossa oração, ela precisa guardar uma relação íntima com o nosso estilo de vida. Isaías capítulo 59, há uma palavra muito dura dizendo: Deus não ouve quando vocês oram, porque os pecados de vocês, a vida de vocês, como vocês estão vivendo, ela causa distância entre vocês e Deus. Precisamos ser coerentes. A nossa oração, ela precisa refletir o nosso estilo de vida. Outro requisito para a nossa oração é a persistência. Aquela história de Gênesis capítulo 18 é um desafio para todos nós. Quando Abraão vai pedindo a Deus pelo livramento de Sodoma e Gomorra, claro, lá estava o seu sobrinho Ló, e ele insiste naquela oração até o ponto em que a gente imagina que ele fica sem graça e ele para por ali quando ele reconhece que não havia 10 justos naquelas cidades, mas Deus conhecia a intenção da oração de Abraão e Deus retira Ló e a sua família, com toda aquela situação relacionada à família de Ló, mas Deus mandou os anjos até lá para salvá-lo, e a Bíblia vai dizer para nós que foi por causa da oração de Abraão que Deus fez isso. Nós devemos aprender a orar até que, no dizer de Ralph Neighbor, orar até que vejamos a resposta de Deus, ou então Deus mostre claramente para nós que o seu propósito é diferente daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos pedindo. Um outro aspecto da oração que é importante a gente guardar é a reverência. Lembrar que Deus não é um office boy, alguém para quem nós vamos dizer vá e faça, vá agora, ou venha e age. Ravi Zacarias, o seu livro do Coração de Deus, ele afirma o seguinte: em cada 12 referências ao nome de Deus no Antigo Testamento,
7 falam de Deus como santo. E nós sabemos como o nome é importante no contexto do Velho Testamento. O nome de Deus, o nome santo de Deus, não pode ser relativizado, banalizado. Em nossa oração precisamos guardar esse cuidado. Estamos falando com Deus que é 3 vezes santo, é santíssimo, na linguagem de Isaías, no capítulo de número 6. Nós precisamos crescer na prática da oração. E aqui eu creio que nós temos também 3 níveis. O primeiro nível é aquele que coloca em foco as necessidades pessoais, as nossas próprias necessidades. O segundo nível da oração é quando ele destaca o que Deus faz, as realizações de Deus. Mas o terceiro nível da nossa oração é aquele que focaliza o caráter de Deus, quem Deus é. Por quê? Tudo mais é consequência daquilo que Deus é, do próprio caráter de Deus. Joel Comiskey, ele escreveu alguns livros, ele é um estudioso da visão de igreja em células, igrejas em pequenos grupos. E o seu livro, O Crescimento Explosivo da Igreja em Célula, ele inclui uma pesquisa que ele fez com pastores, com líderes, a respeito da devoção diária. A pergunta dele foi: quanto tempo você gasta com a sua devoção diariamente? E aí ele apresenta o seguinte resultado: até 15 minutos por dia, 12%. De 15 a 30 minutos diariamente, 32%. De 30 a 60 minutos diariamente, 34%. De 1 hora a 1 hora e meia, 8%. E mais de 90 minutos, 14% dos pastores. E ele faz uma observação. Ele escreve o seguinte: aqueles pastores que oravam mais de 90 minutos por dia, eles multiplicavam o seu ministério 2 vezes mais do que aqueles que oravam menos de 30 minutos por dia. Quando a gente olha esses números, a gente lembra de Lutero. A frase de Lutero: hoje tenho tantas atividades que preciso passar 3 horas em oração. É lamentável que tantas vezes nós, hoje, façamos o contrário. Por causa de muitas atividades, o tempo de oração acaba sendo reduzido. O outro recurso para a intimidade, o primeiro que eu mencionei, a oração, a palavra de Deus. O Salmo de número 1 vai dizer que o justo, o crente, o cristão é aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. E o texto então diz que este tem saúde e tem frutos, as suas folhas são verdes, permanecem verdejantes, e ele dá o fruto na estação própria. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 2, diz que nós devemos pensar e refletir nas coisas que são do alto, são de cima. Filipenses 4, 8, o apóstolo Paulo diz que nós devemos encher a nossa mente com tudo que é bom, verdadeiro, digno, correto, puro, agradável a Deus e decente. Isso tem a ver com meditação. Precisamos desenvolver, todos nós precisamos desenvolver o hábito da leitura, do estudo, da meditação da palavra de Deus. Li o testemunho de John Stott dizendo que ele afirma que lia 4 capítulos da Bíblia por dia, sendo que 3 era leitura e um desses capítulos ele então se debruçava para estudar aquele 4º capítulo. Há muitos métodos de estudo bíblico, de aprofundamento bíblico, mas eu creio que quanto mais simples nós fizermos, melhor. Então, nós podemos ter um plano que inclui as perguntas de aplicação pessoal,
para identificar uma ordem que é dada para nós, uma exortação, para ver os desafios, alguma coisa que nós precisamos evitar, algo que precisamos mudar em nossa vida. Exemplos do texto bíblico, sejam exemplos positivos ou negativos, aquilo que devemos e aquilo que não devemos fazer. Eu acho muito importante também a gente associar as circunstâncias do nosso dia a dia a textos e narrativas bíblicas. Então, precisamos fazer esse link, essa junção de situações do dia a dia com as promessas da Bíblia, com as afirmações da palavra de Deus, as instruções, as advertências. E também, como é que nós podemos olhar ou ver os fatos da vida, enquanto a gente vai tocando a vida, dentro de uma perspectiva bíblica? Isso é muito importante. Olhar as circunstâncias dentro da perspectiva bíblica. Em nossas conversas é muito importante a gente, sempre que possível, puxar o assunto para temas espirituais. Jesus fez isso no caminho para Emaús com aqueles discípulos. Lá diz que Jesus, depois de ouvir a lamentação e o estado de espírito em que eles se encontravam, Jesus, começando por Moisés, explicou a eles todas as Escrituras. Então, Jesus chamou aqueles dois caminhantes lá indo para Emaús para a palavra de Deus, para o que dizem as Escrituras. Muito importante que nós nos dediquemos também à meditação da palavra de Deus. Em algumas ocasiões, podemos nos dirigir a locais solitários, onde estamos em silêncio e a própria natureza nos permite essa meditação. Também podemos criar o hábito de usar o tempo vazio quando você não está fazendo nada. Por exemplo, está no consultório aguardando o médico, ou você está numa fila de banco, seja onde você estiver, que a sua mente pode trabalhar, e aí a meditação da palavra de Deus tem o seu lugar. Estamos fazendo algo com as mãos, alguma coisa que não depende da mente, então podemos meditar na palavra de Deus. Antes de dormir, ou seja, ao dormir, nós podemos trazer à memória cenas de textos bíblicos, imagens daquela. Então, você traz, por exemplo, Lucas capítulo 15, aquela cena linda da história do filho pródigo, do filho mais velho, que não é tão linda assim, mas você pode trazer a história e na sua mente imaginar aquele cenário, aquela cena, aqueles locais. Isso também é uma maneira de meditar na palavra de Deus. Deixe-me citar para você o Eugene Peterson mais uma vez. Ele fala sobre a chamada exegese contemplativa. Esse é um conceito interessante. Ele escreve assim: nós devemos não apenas ler as palavras, mas ouvi-las. Toda palavra escrita traz uma sonoridade que pode ser ouvida. Achei interessante essa ideia. Ninguém pode ter intimidade com Deus se não for íntimo da palavra de Deus. Também quero falar um pouco para você a respeito da disciplina pessoal. Esse é um aspecto extremamente importante também. Em 1 Timóteo 4,8, Paulo escreve a Timóteo dizendo o seguinte: os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas os espirituais têm valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, agora e no futuro. Em 1 Coríntios 9, 24 e 27, Paulo fala sobre a sua própria experiência como alguém que participa de uma corrida, de uma maratona, um atleta que treina duro para vencer e ganhar e conquistar a coroa. E ali ele diz o seguinte: eu corro direto para a linha de chegada, ou seja, eu não me permito dispersão,
eu tenho um foco, um objetivo, um propósito. Ele fala sobre aquele que luta boxe. Ele diz, como um lutador de boxe, eu não golpeio o ar, o meu golpe é certeiro, ou seja, não perde tempo, aproveita cada oportunidade tirando dela o máximo. E ele diz ainda, eu trato o meu corpo duramente. Alguns erradamente até acham que Paulo está tendo aqui uma ideia do gnosticismo, da desvalorização do corpo, mas, claro, não tem nada a ver, a gente sabe que Paulo não tinha essa postura, mas Paulo está falando sobre a importância da disciplina em relação ao nosso corpo. Bernardinho, que escreveu o livro Transformando o Suor em Ouro, ele que é um ícone do esporte brasileiro, não é? Conhecido em todo esse país, ele cita um atleta americano, Pat Tillman, que tem essa frase, a disciplina é a ponte que liga os sonhos à sua realização. A disciplina é a ponte que liga os sonhos à sua realização. Queridos, eu quero fazer aqui uma advertência. Quem administra o seu próprio tempo e as suas próprias atividades tem um risco muito maior de indisciplina. Nesse sentido, é muito importante que tenhamos um parceiro, um companheiro de jugo, alguém que pode nos pedir contas, alguém a quem nós podemos prestar contas da nossa vida, do que nós estamos fazendo. Isso vai nos ajudar muito em nossa disciplina. O Leon Tolstói, que estou citando aqui, uma citação de Richard Foster, ele diz o seguinte, todos pensam em mudar a humanidade, ninguém pensa em mudar a si mesmo. Além da oração, da meditação nas escrituras, da vida disciplinada, o que pode nos ajudar a desenvolver a intimidade com Deus? Por exemplo, aliar jejum à oração. O jejum precisa ter objetivo, seu foco deve ser colocado em Deus. Não deve ser alguma coisa que é simplesmente para mostrar espiritualidade. Jejum significa disciplina própria do corpo, dos nossos instintos básicos. Também a contemplação, que eu já mencionei um pouco, mas o hábito de encantar-se com as obras de Deus, as aves, as flores, as obras de Deus que estão ao nosso redor. O Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das suas mãos, os feitos da sua mão. No Salmo 8, quando olho para o céu, para a lua, para as estrelas, então isso é muito importante em tomar esse tempo contemplando as obras de Deus. Precisamos dar atenção ao fato de que Deus está agindo constantemente ao nosso redor, como afirmam os escritores de Conhecendo Deus, fazendo a sua vontade. É muito importante também cuidar da pureza do nosso coração. Mateus capítulo 5, verso 8, diz que os puros de coração, eles verão a Deus. E isto é parte da oração de Davi no Salmo 51, em que ele pede a Deus um coração puro. Sugiro também que você tenha um caderno de oração, uma agenda de oração, seja por meio escrevendo, seja no seu computador, seja no seu celular, mas o seu diário de oração, o seu diário espiritual. Além disso, é muito importante ler biografias dos santos homens de Deus que andaram com Deus. Em João 15, versículo 15, Jesus diz, eu não tenho chamado vocês de escravos, mas de amigos, porque tudo o que o Pai tem falado para mim eu tenho compartilhado com vocês, ou seja, vocês são amigos íntimos, não há entre nós nenhum segredo, não há entre nós nenhum segredo.
Como é que nós sabemos que alguém se torna um amigo precioso para nós ou que alguém se encaixa nessa categoria de um amigo precioso para nós? Nós temos prazer em falar com essa pessoa, sentimos saudades dela, ficamos alegres quando ouvimos a sua voz, temos com essa pessoa uma total abertura. Nós sabemos que é possível contar com ela e ela sabe que pode contar conosco. Nós nos sentimos bem em estar juntos com essa pessoa e nós gostamos de agradar a essa pessoa com quem nós temos intimidade. Como é que nós podemos reacender essa paixão da intimidade com Deus? David Cornfield, ele diz que nós precisamos olhar para Deus redescobrindo a profundidade do amor de Deus por nós. Olhar para Deus redescobrindo a profundidade do seu amor. Devemos liberar o nosso coração para expressar abertamente o nosso amor a Deus. Nós devemos avaliar se o nosso amor a Deus é verdadeiro na sua essência. Queridos, quando nós lemos Ezequiel, capítulo 47, aquele texto lindíssimo que fala sobre o riacho que nasce do templo em Jerusalém. Primeiramente, a água era possível ter essa água até os tornozelos. Depois os joelhos. O texto diz aqui, depois ela chega na cintura e depois só imergindo, mergulhando. Esse texto, de alguma forma, ele fala sobre a diferença entre a superficialidade e a intimidade, ou seja, a profundidade. O grande desafio para todos nós e a grande bênção que está à nossa disposição é uma vida de intimidade com Deus. Este é o grande sonho de Deus, ter um relacionamento próximo, íntimo conosco. Essa deve ser a nossa busca. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe a vida, o ministério e a família, em nome de Jesus.